plano inclinado nada mais é do que uma superfície plana com uma certa inclinação. Isso é chamado de máquina simples. E aqui podemos trabalhar objetos que deslizam sobre esse plano ou que ficam ali em equilíbrio. Para dominar esse assunto, você tem que saber muito bem a parte de leis de Newton e também a parte de decomposição de vetores. Porque, olha só, a gente tem aqui um plano horizontal. A gente tem ali a força-peso, que aponta para baixo, a força normal, que aponta para cima, ali uma força que faz o objeto se mover, e também a força de atrito, que ocorre entre o plano e o objeto, ali uma força oposta. Quando a gente tem um plano inclinado, a única diferença grandiosa aqui é que a gente vai ter um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação do plano, ele vai aparecer também nos nossos vetores ali, nessas nossas forças, nas nossas componentes das forças. Ou seja, através daquela semelhança ali dos ângulos, a gente sabe que esse grau de inclinação, ele vai aparecer ali numa das componentes do peso. A força-peso, ela sempre vai apontar para baixo, mesmo que o nosso plano fique inclinado. Então, para compensar isso, a gente vai decompor essa força-peso. Na força-peso X, componente X, que vai permanecer horizontal ao plano inclinado, e a gente vai fazer aqui a componente PY, vertical ao plano inclinado. E se você reparar, a única força ali que mudou com essa inclinação foi justamente a PY. Então, o mesmo ângulo do nosso plano inclinado vai aparecer ali na nossa componente PY e P. Então, se fosse 30 graus aqui, a distância entre P e PY também seria 30 graus. Ok. Para trabalhar tudo isso, a gente vai até entender que com essa decomposição fica muito mais fácil erguer um objeto num plano inclinado do que se a gente fosse erguer ele verticalmente, porque é uma parte ali fica no PX e uma no PY. E é por isso que o leg press lá da academia, a gente consegue erguer mais peso do que se fosse no agachamento livre. Então, matematicamente, como vai funcionar tudo isso? Através da segunda lei de Newton, que fala que ali da somatória das forças resultantes vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, aqui no nosso eixo Y, na vertical, a gente continua tendo ali a normal, e a força contrária à normal agora vai ser a componente PY. Tudo isso igual massa vezes aceleração. E na horizontal, a gente vai ter ali a força de atrito ainda, só que agora a gente vai ter a componente PX aqui na horizontal do nosso peso. Tudo isso também igual a massa vezes aceleração. Se essa massa vezes a aceleração for zero, ou seja, se o nosso objeto estiver ali em equilíbrio, então aqui uma força vai ser igual à outra. Força normal igual a PY e força de atrito igual a PX. Então, se a gente pegar aqui, decompor essa força peso em x e y, a gente tem aqui todas as nossas equações do plano inclinado. Eu tenho que a força peso é igual a força normal, que nada mais é do que massa vezes aceleração. Eu tenho que a minha força de atrito é o meu coeficiente de atrito vezes a força normal. E aqui vai o pulo do gato. Eu tenho a componente Px e Py. Px está sem o ângulo, então a gente calcula ele através da força peso vezes o seno desse ângulo, do nosso plano inclinado. E a força Py, que nada mais é do que a força peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação.